Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre laringites, né? Vamos falar sobre laringites aguda e crônica. Podemos dividi-la em aguda e crônica como qualquer tipo de inflamação, tá? Então, acaba-se sendo algo suscetível a uma inflamação de curto período, de rápida resolução ou de resolução mais demorada, né? Aquele período prolongado de fase inflamatória. Beleza? Vamos lá então. Quando eu falo então da laringite, o próprio nome já fala, né? É uma afetação da laringe, tá? Uma inflamação que afeta especificamente a laringe e pode ser ocasionada aí por uma etiologia abrangente quando eu falo de quadros infecciosos e não infecciosos, tá? Então, esses quadros abrangentes entre infecciosos e não infecciosos é o que vai determinar ali a gravidade, o que vai determinar o tempo de resolução e também se subdivide em aguda e crônica, tá? Quando eu falo desses agentes que não são infecciosos, né, a laringite que não vem por agentes infecciosos, eu posso citar ali os agentes térmicos, né? O próprio câmbio climático pode também afetar, fazer uma alteração nessa estrutura de proteção da laringe, ok? Vamos lá. Falando então de outros agentes não infecciosos, eu posso citar a própria reação alérgica, né? A própria alergia. Isso vai depender do, do, da própria resposta imunológica do paciente e a qual exposição ele, ele foi. A qual agente alérgico ele foi exposto, tá? E também por inalantes químicos. Vamos lá, falando desses agentes químicos, né? Por inalantes químicos, você pode citar desde agentes que são mais tóxicos ou menos tóxicos, tá? Exemplo, produtos que são usados em lavouras, né? Como herbicida, fungicida, o próprio adubo também, adubo foliar também, ele solta ali no manejo, durante o manejo desse adubo, solta aquela névoa, aquele pó. Então, quando a pessoa não utiliza ali uma proteção, um EPI adequado, ela fica exposta, ok? Bom, falando da laringite aguda, né? Laringite aguda, tô falando daquele tipo de infecção que ele tem um aparecimento brusco, um aparecimento mais rápido, né? E também uma resolução, diga-se de passagem, mais rápida, tá? Então, geralmente, né, frequentemente é ocasionada por vírus, tá? Vem ali pelas vias respiratórias superiores e posteriormente podem surgir infecções, né? No caso, as sobreinfecções bacterianas. Tranquilo? Na maior parte dos casos de laringite, tá? Na maior parte dos quadros de laringite, esses episódios eles tendem a aparecer, em companhia ali de uma infecção das vias respiratórias superiores, ok? Então a laringite aguda, na maior parte dos casos, ela está acompanhada de uma infecção de vias respiratórias superiores, beleza? Fica essa dica aí. Também pode estar aí associado aí a maior incidência nos países desenvolvidos, ok? Falando então da etiologia, como a gente citou ali atrás, ela pode ser tanto viral ou pode ser bacteriana. Pelo vírus, por vírus, o clássico ali, o rinovírus, né? O primeiro que entra
no ranking dessas infecções virais aí de trato respiratório. Depois eu posso citar, até porque já está em evidência também, a influenza e a parainfluenza. Os adenovírus também, tá? Provocam alta incidência de laringite. O vírus Coxsackie, ok? Os coronavírus, olha aqui, ó. Coronavírus também entram aí como etiologia viral de laringite. Por isso que o paciente, às vezes, com coronavírus, ele vai te referir lá de dificuldade para deglutir, aquela dor bem desconfortável, incômoda, característica de laringite, tá? E os próprios vírus sincital respiratório, também, que é bem clássico. Já com respeito às bactérias, né, a etiologia bacteriana, eu tenho ali uma maior incidência de Streptococcus do grupo A, ok? A difteria e a catarrhalis, beleza? Então, são esses 3 tipos de bactérias que estão envolvidas ali dentro da etiologia bacteriana de laringite. A gente falou da laringite aguda, beleza? As causas mais frequentes. Falando da laringite crônica, o próprio nome já diz, né? Uma infecção crônica que tem muitas vezes pode ter um aparecimento gradativo, não é aquele aparecimento, aquela clínica súbita como a clínica aguda, né? Então ele começa aquele desconfortozinho de leve, o paciente vai relevando até que chega um ponto que o incômodo já está insuportável, beleza? E quando eu tenho esse quadro crônico, com esse início insidioso, esse início gradativo, a resolução pode durar por mais tempo também. Então, eu tenho uma resolução, eu tenho uma permanência de quadro clínico ali por mais de 3 semanas. É o que vai caracterizar esse quadro de laringite crônica. Vamos lá. A laringite crônica é uma enfermidade bem característica do paciente adulto, ok? É menos comum, tá? Não é que você não vai ver. É menos comum você observar isso em criança, esses quadros de laringite crônica, beleza? Então você pode observar uma leucoplasia na laringe desse paciente, beleza? Porque geralmente essa laringite crônica ela é causada por substâncias que são irritantes àquela mucosa ali da laringe, tá? Então pode provocar um câmbio da tensão da corda vocal. Por isso que muitas vezes o paciente que tem laringite é aquele paciente que apresenta aquela rouquidão severa, aquela rouquidão bem considerável. E também pode aparecer outros tipos de lesões, tá? Alguns pólipos, alguns nódulos. O paciente refere a algum tipo de inchaço ali que você vê que não é normal, tá? Isso aí pode estar associado também a essa laringite crônica. Causas dessa laringite crônica. Falamos da aguda lá, né? Que as principais causas são de etiologia viral e bacteriana. Aqui muda um pouquinho. Primeira coisa que eu vou citar como etiologia da laringite crônica, que é mais comum no adulto, a inalação de substâncias irritantes, tá? Que são os vapores químicos, a fumaça, beleza? O próprio refluxo por enfermidade gastroesofágica, tá? Aquele paciente que tem refluxo gástrico, essa laringe, a exposição a esse suco gástrico, ela tende a ter uma degradação da mucosa e progredir para uma inflamação crônica, tá? Então, crônica porque devido à clínica que precede isso daí, o paciente sofre de refluxo, então não é um quadro agudo, é um quadro que já está vindo ali, muitas vezes de alguns meses,
ou já há algum tempinho e o paciente não está tratando direito, tá? A própria ingestão alcoólica em excesso, né? A ingestão alcoólica em excesso também, essa exposição ao álcool da mucosa, tá? O forçar a voz em excesso, né? Então, profissionais que trabalham com a voz falam muito alto, né? Que tem que usar a voz em uma tonalidade muito alta. O próprio tabaco, o próprio fumo tem substâncias que são irritantes ali à mucosa da laringe. A tuberculose também é uma enfermidade que provoca laringite crônica, tá? O HPV e a sífilis. Você pode observar episódio de laringite crônica, quadro de laringite crônica em paciente com sífilis, tá? Então fica de olho aí ao examinar a orofaringe, a examinar a laringe do paciente com sífilis. Qual que é o clássico quadro clínico de laringite? Aqui eu estou falando de laringite geral. Pode ser aguda ou pode ser crônica. Falando dessa laringite geral aqui, principal problema ali, principal sinal que o paciente vai vir se queixando para você é a rouquidão. Tá? O paciente vai falar que está rouco, que está afônico, que diminuiu o volume vocal dele. Então ele tem aquela impressão que está com a voz presa, a voz não sai, né? Aquela rouquidão mesmo, clássica de irritação, de câmbio de tensão da corda vocal, beleza? Em algumas situações o paciente pode estar afônico mesmo. O que é isso afônico, doutor? O paciente não sai voz mesmo, o paciente não emite nenhum som audível por corda vocal. E os sintomas clássicos de infecção de trato respiratório superior. Olha aqui, sintoma de infecção respiratória superior, tá? Não tô falando de via respiratória inferior, não tô falando de parênquima, não, tá bom? Cuidado para não confundir essa clínica muitas vezes aqui com pneumonia, com alguma outra coisa assim, tá? Com bronquiolite, eu tô falando de infecção respiratória superior simples mesmo, beleza? Primeira coisa, rinorreia, né? Aumento da secreção nasal ali, o paciente refere que o nariz está escorrendo, ou o paciente vai falar que está com congestão nasal, né? O nariz está congestionado, tudo trancado. Às vezes o paciente fala que parece ter até o ouvido tá cheio. E realmente o ouvido pode estar cheio, entra ali congestiona até a trompa de Eustáquio ali, ok? A clássica tosse devido à irritação também da laringe e a faringite também, tá bom? Pode estar associado faringite, então observa bem, examina bem a orofaringe do teu paciente, ok? Vamos lá. O diagnóstico disso aqui é totalmente clínico. Doutor, eu estou num pronto-socorro, estou num centro que tem mais recursos. Eu tenho uma laringoscopia, tá? Então você vai fazer a laringoscopia e observa que o paciente está com as cordas vocais avermelhadas, tá? A corda vocal está inchada, está edemaciada, né? Aspecto edematoso. Tudo inchado, bem característico de inflamação mesmo. No caso de infecção bacteriana, muitas vezes você vai observar aquela crosta exudativa, tá? Aquela clássica placa bacteriana, né? Quem nunca foi aí, o médico falou assim, ó, você tá com placa na amígdala. Aquela placa vai aparecer lá na laringe também, lá na corda vocal do paciente, beleza? E por último, se suspeita de algo que não esteja dentro da normalidade para um simples quadro de laringite, você pede uma biópsia de laringe, tá? Nessa situação que a gente passa atualmente pela infecção do coronavírus, né, pelo SARS-CoV-2, isso daqui tem muito a confundir
agente, porque o paciente muitas vezes, tá? Não são todos, vai depender da variante, vai depender da cepa. O paciente vai chegar para você com um quadro de laringite, de tosse, com aquela clássica irritação, uma irritaçãozinha por uma influenza, tá? Então é interessante também, eu digo para vocês agregarem nesse método diagnóstico, se suspeita, o teste rápido, tá? O teste rápido para o teste de antígeno ali na suspeita de infecção por coronavírus, tá? Tratamento. Primeira coisa, essa laringe do paciente tá seca, ela tá inflamada, tá demasiado. Então vamos umidificar isso daí. Vou passar sessões de nebulização para o meu paciente, tá? Pedir para esse paciente ele se hidratar melhor. Provavelmente é um paciente que está bebendo água ou nem está bebendo água direito porque tem dificuldade para deglutir, porque dói, ok? Então, o paciente fazer um repouso da voz, fazer uma boa umidificação. Detalhe aqui, não se recomenda antibiótico-terapia, exceto nos casos de infecção por estreptococcus do grupo A. Tá bom? Fez lá a cultura. O paciente tem estreptococcus do grupo A? Beleza. Vamos passar penicilina. Ok? Clássica bezetacil. Já na laringite crônica vai depender do micro-organismo que está associado ali. Tá? Vai depender da causa, vai depender se foi HPV, se foi sífilis. Tá? Vai depender da situação ali do teu paciente. Ok? Então, aqui você pode associar também o anti-inflamatório para ajudar a diminuir o edema. Tá? Você pode estar associando ibuprofeno, diclofenaco. A própria nimesulida também é um ótimo anti-inflamatório para essas situações. Nimesulida de 100 mg. E também uma boa umidificação. Aí você vê também quais são os sintomas acompanhantes. Às vezes o paciente fala também que está com uma congestão pulmonar. Congestão pulmonar não. O paciente está um pouquinho congestionado, tem bastante catarro. Dá uma fluidificada nisso daí, tá? Essa fluidificada você pode fazer com xarope, você pode fazer com a própria bromexina, pode fazer com acetilcisteína granulada, tá? Você pode fazer a própria bromexina na nebulização quando o paciente for fazer essa umidificação aqui, tá? Pode estar associado isso daí. Eu não vou cobrar de vocês esse tratamento complexo não, tá? Só isso daqui mesmo, que é a umidificação, tá? O repouso e a antibiótico-terapia específica quando eu tenho associado aqui, eu tenho localizado o estreptococcus do grupo A. Beleza, pessoal?